Olá, Chico. Olá, Kelly. Olá, Grace. Tudo bem? Boa noite, bem-vindos. Estão me ouvindo bem, enxergando bem? Beleza, Chico? Fala, Grace. Som bom, imagem boa? Dá um sinal aí para mim, dá um joinha aí. Beleza. Enquanto isso, a turma vai chegando aí. Pô, Chico, foi muito legal. Eu assisti alguns ontem, assisti alguns hoje. Putz, que experiência maravilhosa. A Lívia deu um show lá na história do vinho. O Vitor, um colega da sala dela, fez uma apresentação sobre orientalismo de uma riqueza impressionante. Fiquei assim babando em 15 minutos. O moleque deu uma aula sobre orientalismo, muito legal. Ontem, um rapaz que é um cover do Michael Jackson fez um TCC sobre a dança e ele dançou Billie Jean igual o Michael Jackson, cara. Um negócio assim impressionante. A escola realmente é uma escola diferente, viu? Ela cria uma condição para os alunos crescerem por outros caminhos aí, né? São sim. São especiais, sim. São muito diferentes e são legais, diferentes para melhor. Bem bacana. Fiquei muito feliz hoje lá. Foi bem bacana, sim. Legal, turma. Bom, vamos lá então. 8:01. Pouca gente hoje, né? Semana de feriado aí. Muita gente me disse que não ia poder aparecer porque ia viajar a semana toda. Oi, Roberta, bem-vinda. Bom, vamos começar então, pessoal. Vamos começar sempre lembrando, né, que essa iniciativa, que hoje completa a sua 19ª live, com o intuito de termos uma alternativa aí para conversarmos sobre coisas que nos levem à grandeza e à realização e não necessariamente ficar preso naquele binômio de riqueza e sucesso e ficar rico em 10 minutos, ganhe mais dinheiro em 10 minutos que ganha a vida toda, essas mensagens muito superficiais, né? Então, essa iniciativa começou aí há 19 semanas atrás, né? Estamos aí na 19ª live. E o tema que surgiu, e na verdade esse tema veio da inspiração local aqui mesmo, ninguém chegou a sugerir nenhum tema dessa ordem, tem muito a ver com a forma como as pessoas veem o mundo, né? A partir do momento em que nós somos sujeitos aí a receber uma série de estímulos externos, muitas pessoas acabam culpando esses estímulos externos como sendo o mal que lhes aflige, né? Aí eu coloquei esse nome, né? O mal que vem de fora, como lidar com os estímulos externos. E não necessariamente esses estímulos externos são o mal, né? Boa noite, Denise, bem-vinda. Não necessariamente esses estímulos externos são o mal, mas muitas pessoas acabam acreditando aos estímulos externos esse mal, essa entidade maléfica responsável por todos os problemas que as pessoas têm. O que não é necessariamente verdade quando as pessoas são felizes, né? Elas não atribuem a felicidade ao externo, elas acabam, de uma certa maneira, de maneira geral, obviamente, assumindo a responsabilidade pela felicidade. Então, eu sou feliz por meu esforço, mas eu sou infeliz pelo esforço dos outros. E aí não é justo isso aí. Então, o tema é esse, né? Nós conversamos um pouco sobre essa forma como as pessoas veem os estímulos externos e como é que elas qualificam esses estímulos externos como bem ou mal, né? Aproveitando aqui para dar uma boa noite aqui para a Ana, que acabou de entrar. Oi, Ana. Para o Brinkman também, que está chegando aí. Para Clau, que está chegando agora também. Para o Genivaldo, que acabou de chegar. Para Kelly. Beleza, Kelly, bem-vinda. Bem-vinda, Patrícia, também. Legal. Chegou uma galera toda junta aí. Deviam estar todos juntos no mesmo ônibus aí. Então, a pergunta é essa, né? Como é que nós interpretamos o mal? Como é que nós interpretamos o que vem de fora?
como é que nós damos significado para as coisas, se, num certo sentido, as coisas não têm nenhum significado até o momento em que você dá um significado para elas, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Leandra. Bem-vinda, Leandra. Brinkman está em Floripa aí, Brinkman, sofrendo aí em Floripa, imagino. Então, essa é uma questão. E aí eu vou me apropriar de um trabalho de TCC que eu assisti ontem, lá na escola da Lívia, minha filha, que é a Isabela Piratininga, que é uma colega da turma dela com quem eu tenho uma relação muito próxima, e ela até me chama de pai, assim, como se fosse um segundo pai dela. E ela me convidou para assistir a apresentação dela e eu fui. Ela falou sobre hipnose. Mentira. Ela falou sobre a arte como acesso ao inconsciente. Mas o que eu queria dizer é a apresentação da Luana, que é uma amiga delas também, que apresentou antes da Isabela, que falou sobre hipnose, né? E foi muito interessante porque ela abordou de uma maneira muito, muito sutil, mas o resumo da apresentação dela foi o seguinte: as pessoas não nascem acreditando naquilo que elas acreditam, né? As pessoas não nascem acreditando que elas são desastradas. Vocês devem conhecer pessoas que dizem assim: eu sou muito desastrado, eu sou muito desastrado. Aí a pessoa vai, derruba um copo e fala: não falei que eu sou desastrado? Então ela cria uma imagem na cabeça dela sobre ela mesma e ela anuncia essa imagem para todo mundo e ela confirma essa imagem para todo mundo através de seus próprios comportamentos. Isso cria, obviamente, um jeito de ser, né? Que não é, na verdade, a sua essência. Ela não nasceu desastrada. Ninguém nasce desastrado, ninguém nasce tenso, ninguém nasce preocupado, ninguém nasce ansioso, ninguém nasce deprimido. As pessoas vão aprendendo isso com o tempo. E vão aprendendo a partir do momento em que elas vão formando o seu sistema de crenças. E é esse sistema de crenças que você, eu e todos nós usamos para dar significado aos estímulos que vêm do lado de fora. Essa conversa já deve ser bem familiar se você frequenta essa live já há algum tempo, né? Então perceba que nós atribuímos significado às coisas que nos acontecem, aos estímulos que nós recebemos. E a questão então passa pelo seguinte: não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você, né? Essa afirmação do Jean-Paul Sartre é revestida de muita sabedoria, porque você não tem gestão com o que acontece com você, mas você tem gestão sobre o que fazer com isso. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Rosilene, que acabou de chegar. Bem-vinda, Rosilene. Para a Leila também, que acabou de chegar. E para a Janine. Bem-vinda, meninas aí. Então, na medida em que você tem o poder de estabelecer o significado das coisas, você pode mudar a história dessas coisas. Domingo agora eu fiz uma prova de bicicleta de 80 quilômetros aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo. E fui com dois amigos, um que é vizinho aqui do prédio, o outro que é irmão dele, que mora aqui na mesma rua, e nós fomos fazer a prova lá, né? E o Haroldo, que é o meu vizinho aqui do prédio, está muito bem treinado, rapaz bem mais jovem que eu e muito bem treinado, fez a prova em 2 horas e 13 minutos e foi um belo resultado que ele fez. O Ronaldo, que é um pouco mais velho que ele, mas ainda mais novo que eu, fez em 3:09. Eu fiz em 3:12, né? Fiquei satisfeito porque eu concluí a prova, mas eu poderia ter feito um resultado melhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós 3 saímos da prova, cada um com uma sensação, né? Eu saí feliz da vida porque minha intenção era concluir e eu consegui concluir a prova e foi muito legal por conta disso. O Haroldo saiu satisfeito, mas querendo saber como ele foi em relação aos demais, e o Ronaldo saiu super chateado porque um ciclista entrou na traseira dele, empenou a roda da bicicleta dele, e ele ficou com aquilo, carregando aquilo durante horas. Até hoje ainda nos WhatsApp que a gente troca aí para a gente combinar os treinos nossos, ele ainda estava com isso dentro dele, né? Então percebam, 3 olhares, 3 pessoas participando de uma experiência, né? Aparentemente a mesma experiência, mas cada um atribuindo o seu significado, né? O Haroldo feliz da vida porque fez um bom momento, mas sem saber se tinha sido bom mesmo, porque estava no modelo mental dele, ele precisava comparar o resultado dele com uma outra referência.
Eu feliz da vida, porque eu fui lá competir comigo mesmo, então eu queria era chegar, e eu achei que eu fosse até fazer um tempo melhor. A primeira volta e a segunda foram excelentes, a terceira e a quarta que foram ruins, então perdi um pouco do tempo, mas show de bola, né? E o Ronaldo completou a prova meio combalido, com a roda empenada, e em vez de trazer como uma vitória, ficou arrastando aí um corrente durante quase 24 horas, né? Então é isso. Você tem o poder de tomar decisão sobre o que você vai interpretar, como que você vai interpretar as coisas, e aí você pode começar a perceber se o teu grau de interpretação, ou seja, o uso do teu modelo mental, está muito carregado do teu padrão emocional. E aí que eu acho que tem um ponto de equilíbrio bem legal, né? Deixa eu dar só uma boa noite para Isabel Silveira. Boa noite, Isabel. Acabou de chegar agora aqui. Andréa também acabou de entrar. Bem-vinda, Andréa. Então, veja, você não precisa atribuir nada de negativo ou nada de positivo a alguma coisa. Você pode apenas olhar essa coisa e observar, né? Quando você gera uma expectativa muito grande sobre algo, você pode se surpreender ou você pode se frustrar. Mas quando você elimina ou reduz ou troca a expectativa por apreciação, aí a história é diferente, porque você vai observar as coisas apreciando essas coisas e não esperando que ela seja algo de positivo ou de negativo. E aí você começa a neutralizar o efeito dos estímulos externos. Na hora que eu pergunto isso, deixa eu só dar uma boa noite aqui para... Bom, já falei para a André, com a Vera, boa noite, Vera. Kátia Forte, olá, bem-vinda, tudo bem? A Bárbara lá de Niterói também chegando, e o Edson, lá do Sul, bem-vindo, Edson. Então, veja, eu já comentei aqui na live algumas vezes, quando um telefone toca às 2h e pouca da manhã na sua casa, o que significa isso? A maioria das pessoas acredita que é uma tragédia. Mas não é uma tragédia, a rigor. É um telefone tocando. Mas tem um paradigma instalado, tem uma verdade estabelecida de que um telefone tocando às 2 da manhã é um problema. Há uma verdade estabelecida de que um pronunciamento do presidente é um problema. Há uma verdade estabelecida de que um plantão do jornal é um problema, e não necessariamente é assim. E aí a gente começa a ter que tomar conta do que é que nós estamos colocando dentro da nossa cabeça, né? Quais são os estímulos que você está permitindo que entre no teu modelo mental, que entre no teu sistema, e que, portanto, vai influenciar você de alguma maneira, né? Tanto é que quando você ouve uma música que te agrada muito, a tua emoção acompanha esse lugar. Quando você ouve uma notícia que não te agrada, a tua emoção acompanha um pouco esse lugar. Como é que você gerencia suas emoções a partir dos estímulos externos que você recebe? Sendo você, eu e a maioria de nós, pessoas expostas a um monte de estímulos externos. Reuniões de trabalho, pressões de cliente, pressões por resultado, pressão por meta, problemas com filhos, problemas com parceiros, maridos, esposas, enfim. Como é que a gente lida com essas coisas todas? Sabendo agora, né, ou pelo menos a gente reiterando, que você pode dar significado para essas coisas. Você pode receber uma reclamação e transformar isso numa oportunidade. Mas você pode receber uma reclamação e transformar isso numa ameaça. Você pode receber um convite para uma reunião e ver nisso dor. E você pode receber um convite para uma reunião e ver nisso um prazer, né? Então, eu queria muito chamar atenção para essa questão, porque as pessoas estão recebendo os estímulos externos e elas estão acreditando naquilo que elas acreditam que aquele estímulo significa. E elas acreditam com base em quê? Com base no que ela formou como crença ou com base no que outras pessoas formaram como a crença dela? Quando eu digo que as pessoas dizem que 2h30 da manhã o telefone tocando é sinal de tragédia, quem é que ensinou isso para as pessoas? Um bebê de 2 anos de idade, 1 ano de idade, não acorda nem de madrugada com o telefone tocando. Então ele não sabe disso. Alguém vai ensinar para ele, ou direto ou indiretamente. Então a pergunta que eu te faço é: como é que você atribui
qualidades de algo bom ou ruim acerca dos estímulos que você recebe. Quando você perde um ônibus, quando você se atrasa num compromisso, quando você recebe uma reclamação, um feedback de alguém que te dá um feedback que você considera não muito positivo ou negativo, qual o critério que você usa para qualificar isso? E quanto que você se sente capaz de separar a mensagem do mensageiro? Percebe o que eu quero dizer? A mensagem do mensageiro. Eu não sei se eu vou conseguir resgatar isso aqui, eu procurei hoje durante o dia, e eu vou ver se eu acho aqui agora, porque eu achei de uma sabedoria impressionante. Um escrito que uma amiga escreveu sobre os mestres. Ela escreveu de uma maneira tão impressionante que eu hoje procurei durante o dia, mas eu não consegui achar e fiquei na esperança de... achei. Olha só que legal isso aqui, ó. Ela escreveu o seguinte, nem falei para ela que eu ia mencionar isso aqui, mas eu não vou mencionar o nome dela, mas depois, se for o caso, eu menciono e dou crédito a ela, se ela me autorizar. Ela escreveu o seguinte, ó, dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu, ela dizendo, tive inúmeros mestres, os mais perfeitos que eu poderia desejar. Às vezes o mestre veio em forma de pessoas difíceis, com quem tive que conviver, outras vezes em forma de dores físicas. Outras vezes veio na forma de relacionamentos imaturos, baseados no ego e na carência. Outras vezes veio na forma das insatisfações profissionais e em outras, ainda em menor quantidade, mas não menos importante, o mestre surgiu na forma de lindos seres de luz colocados sincronicamente em meu caminho. Demorei muito tempo para reconhecer a maioria desses mestres. Olha só, ela está chamando pessoas difíceis, ela está chamando dores físicas, ela está chamando relacionamentos imaturos, ela está chamando, baseados em ego e carência, ela está chamando insatisfações profissionais de mestres. Olha que coisa interessante. Demorei muito tempo para reconhecer a maioria desses mestres e, sem perceber o que tentavam me ensinar, eu os culpava por todos os males pelos quais me vitimizava. Ou então esperava deles respostas mágicas que me tirassem de onde eu não queria mais estar. Nesse momento interior, eu me sentia a mais injustiçada das criaturas. Na minha inocência ilusória, eu era a mais inocente, pois a culpa era de tudo e de todos menos minha. Olha só que legal. Foram anos e anos nessa frequência sem entender que quanto mais aceitação eu buscava, mais oportunidades para aprender a aceitar eu recebia. Quanto mais vitalidade eu pedia, mais meu corpo gritava suas necessidades, me debilitando fisicamente para que eu aprendesse a supri-las. Quanto mais mudanças profissionais e prosperidade eu ansiava, mais dificuldades surgiam para que eu entendesse que era preciso aprender a mudar o rumo. Quanto mais amor eu suplicava, mais pessoas desconectadas de seus corações eram atraídas por mim, para que eu tivesse a chance de aprender a amar. Nesse dia do mestre, ela escreveu isso no dia do mestre, dia 15 de outubro. Nesse dia do mestre, professor, reverencio e honro a todos os meus mestres, e assumindo a responsabilidade por minhas escolhas, assumo também a minha própria maestria. Pois uma coisa eu finalmente aprendi, que não importa a forma, o disfarce ou a vestimenta, agora consigo reconhecer no primeiro minuto cada mestre que ainda hoje chega até a mim. E não mais reclamo o que me falta, e sim me transformo em gratidão pelo que recebo. Eu achei essa forma de se expressar de uma maneira tão, de uma sabedoria tão grande, porque nesse momento ela se mostra de fato mestre da vida própria dela. Ela tem uma dor, ela chama de mestre. Ela tem uma doença, ela chama de mestre. Ela tem um relacionamento não positivo, ela chama de mestre, porque todos esses estímulos externos vêm para ensinar alguma coisa para ela. E por que vem para ensinar alguma coisa para ela? Porque ela se coloca na posição do aprendiz. E muitas pessoas não se colocam na posição do aprendiz. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Celeida, que chegou já tem um tempinho. Boa noite, Celeida. Janaína também. E Luana, bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. E legal, Jana, é isso aí. É um texto muito bacana. Eu vou pedir autorização para ela para eu publicar na minha página no Face, dando crédito a ela, e vocês, se quiserem, depois podem pegar isso lá.
Então, isso um indício, né? Um indicador de desenvolvimento pessoal. Oi, Lucimar, bem-vinda. É um indicador de desenvolvimento pessoal. Quando eu sou capaz, quando ela é capaz, quando qualquer um de nós é capaz de pegar um infortúnio e chamar de mestre, porque esse infortúnio pode nos ensinar algo. Se ele é um mestre, eu sou aluno. Se eu sou aluno, eu estou em busca de entender o significado daquilo. E eu posso começar a dar os meus significados para isso de acordo com o meu viés, com a minha crença. Aí eu começo a poder perceber se eu tenho um viés positivo ou um viés negativo. Se eu estou alimentando a minha mente com forças positivas ou se eu estou alimentando a minha mente com forças negativas. E essa é uma decisão exclusivamente pessoal. Vocês devem conhecer pessoas, eu conheço muitas pessoas que elas têm uma habilidade tremenda de transformar qualquer coisa em algo ruim, mesmo coisas boas, né? Ela tem uma habilidade tremenda de transformar qualquer coisa em coisa ruim. E eu conheço algumas pessoas, poucas é verdade, mas eu conheço algumas pessoas que têm uma habilidade tremenda de transformar qualquer coisa em coisa boa, né? A Roberta faz um comentário aqui. Sensacional, deixando de se vitimizar. Estou agindo assim ultimamente, aprendendo com os erros e obstáculos. É isso aí. Os erros são lições aprendidas e obstáculos são etapas a serem superadas, né? Hoje eu conversei com a Lívia, né? Minha filha esse ano está tendo um ano bastante desafiador, porque esse ano ela fez 18 anos, ela participou do teatro da escola dela como personagem principal, protagonista, fez o TCC dela hoje, organizou um congresso de alunos Waldorf aí há um tempo atrás, e foi para ela, Lívia, olha quantas oportunidades esse ano trouxe para você se superar, né? Ela falou, pai, mas foram muitos obstáculos. Eu falei, olha, você pode olhar como obstáculo, mas você também pode olhar como etapa, né? Cada obstáculo superado é uma etapa vencida, e isso te empodera, isso te fortalece. Deixa eu dar uma boa noite para a Dalila aí, bem-vinda, Dalila, olá. E Janaína falando, é uma amostra de maturidade emocional, estou buscando isso. Então, é isso aí, Janaína, é maturidade emocional. E diria até que maturidade espiritual também, né? E essa busca, Janaína, ela tem que ser revestida de uma meta clara, né? Então, as pessoas que estão realmente buscando maturidade emocional, elas, no meu ponto de vista, elas devem querer encontrar as pessoas que a tiram do eixo, sabe? Qual é aquela pessoa que mais te irrita? É essa que você tem que buscar. Qual é a situação que mais te incomoda? É essa que você tem que buscar. Mas a maioria das pessoas foge dessas situações. Ah, a pessoa que me irrita está ali, vou embora. Ah, não gosto dessa situação, vou embora. Eu não gosto de almoçar domingo na minha casa da minha sogra, vou embora. E você nunca vai treinar quando você foge. Você só treina quando você busca, né? Então, buscar por algo significa você estabelecer uma meta. Se você quer realmente, ou se alguém quer realmente obter maturidade emocional, essa pessoa vai ter que se defrontar com a pessoa que na frente dela, se eu quiser buscar maturidade emocional, eu deverei me defrontar com a pessoa diante da qual me sinto imatura, emocionalmente imaturo. É ali que eu vou treinar. A Leandra escreveu um negócio aqui. Vou ler o que a Leandra escreveu. Nossa, esse texto descrevia meu eu 5 anos atrás, mas precisei de anos de terapia até me tornar terapeuta para me desenvolver e entender que tudo era gerado, somatizado por mim. Hoje transformo minha oportunidade em minha dificuldade. Foi um processo espiritual para me encontrar minha essência. É isso aí. Né? Não é apenas um jogo emocional, ele é um jogo espiritual, né? E um jogo de mudança de crença também, né? Muito forte isso. A Denise escreveu o seguinte, ontem eu estava... Deixa eu só abrir o comentário todo aqui. Ontem eu estava pensando exatamente nisso. Um rapaz que frequenta onde pratico minha espiritualidade ministra um curso gratuito, disponibilizando o seu tempo livre para preparar aulas para nos fazer evoluir. Daí ele perguntou quem iria participar dessas aulas o ano que vem. Uma moça disse que tinha cansaço pelo horário. Outra disse que queria fazer outra coisa nesse horário. Enfim, ninguém parou para pensar na disponibilidade que essa pessoa está tendo por nós, para nos ajudar em nosso conhecimento, maneiras de ver as coisas. Denise, eu entendo o que você fala. Sinceramente, eu entendo, né? E eu diria o seguinte, e até apostaria
né, algum dinheiro nisso. Esse rapaz, se ele está fazendo isso por altruísmo, ele não está nem um pouco preocupado se a moça sente cansaço ou se a moça pretende fazer outra coisa nesse horário. Porque ele não está lá, eu acredito, preocupado ou interessado, né, com algum interesse, ou na condição de que alguém esteja lá para ouvi-lo. Ele está na condição de estar lá para falar. E as pessoas que quiserem ouvir, vão ouvir. Entende? Eu tenho visto coisas impressionantes do tipo, eu escrevo no Facebook há muito tempo, já tem uns 5 ou 6 anos que eu escrevo no Facebook com muita frequência, e não é raro eu receber mensagens de pessoas que eu nunca vi na minha vida, que nem são meus amigos no Facebook, e embora tenha pessoas no Facebook que são meus amigos no Facebook, mas eu não conheço, né, pessoalmente, e a pessoa me disse o seguinte: Luiz, eu li uma coisa que você escreveu que me impressionou demais. Então, o doador, e eu acredito que esse rapaz seja um doador, o papel do doador é doar, ponto. É isso o papel do doador. Se alguém vai receber, se alguém vai pegar, se alguém vai levar para casa, se alguém vai aproveitar, se alguém vai fazer uso disso ou não, já não é um problema do doador. Isso já é um problema do recebedor. Percebe o que eu quero dizer? Eu falo isso em função até do meu papel aqui na live. Eu não estou muito preocupado se vai ter 2, 10, 20, 30 pessoas na live. Né? Não estou também muito preocupado quem vai vir toda semana ou quem vai deixar de vir. Teve pessoas aqui que começaram a vir e depois pararam de vir. Né? Algumas me atribuíram razões, o que eu agradeço, mas sinceramente não preciso saber delas. E algumas que simplesmente passaram por aqui, ficaram 2, 3, 4 lados e foram embora. Então, veja, quando a pessoa faz algo esperando algo em troca, aí que é o problema, porque aí gera expectativa. Mas quando você faz algo, eu acredito que esse rapaz faça algo porque ele está... Você quer saber uma coisa? Você quer aprender sobre algo? Começa a ensinar esse algo. É a maneira mais eficaz de você aprender algo. Você quer aprender física quântica? Começa a dar aula de física quântica, dentro do nível que você tiver. Quer aprender programação neurolinguística? Começa a ler livros e dar aula sobre esse negócio. A evolução é absurda. Então, quando as pessoas acham que eu estou aqui ensinando elas, eu estou aqui aprendendo com elas, entendeu? E isso é que eu acho legal. E esse é o dar de maneira despretensiosa, é o dar de maneira descompromissada com receber de volta, entende? Então, e aí também tira do rapaz, de mim, de você, a necessidade, a importância de julgar a moça que tem cansaço e a moça que quer fazer outra coisa nesse horário. Eu recomendaria para a moça que tem cansaço que ela descanse. E recomendaria para a moça que quer fazer algo diferente nesse horário que ela encontre algo que faça sentido para ela. E segue em frente, vamos nessa. Depois, não sei, se fizer sentido, você me fala. Se não fizer sentido, fala também. Dá uma boa noite para o João Prado, que acabou de chegar também. Bem-vindo aí, João. Então, veja, esse tema ele se conecta com um monte de lives que a gente fez lá para trás. Né? Aquela da escolha e das renúncias se conecta com isso. Aquela das crenças e dos valores se conecta também. Se conecta muito com o modelo mental e padrões emocionais. Né? Porque, veja, olha ao seu redor onde você está agora. Olha ao seu redor. O que você está vendo aí? Você está vendo talvez um armário, você está vendo uma televisão, você está vendo uma mesa, está vendo uma cadeira ou um sofá no qual você está sentado. Presta atenção nessas coisas e me diga o seguinte: que significado essas coisas têm por si só? Pensa nessa pergunta. Vou até te instigar um pouco mais. Olha para essas coisas e olha para a televisão para ele e fala assim: ó, essa televisão não tem nenhum significado. Esse computador não tem nenhum significado. Essa porta não tem nenhum significado. Esse óculos não tem nenhum significado. Vê como é que você se sente fazendo uma experiência como essa, só para você perceber que, de fato, essas coisas todas não têm nenhum significado. Elas vão ter um significado a partir do momento em que você atribuir um. E esse significado vai ser maior ou menor de acordo com o seu sistema de crenças e de acordo com o seu sistema de valores. Às vezes você não percebe coisas ao seu redor, porque aquilo não tem a menor importância para você. Mas outras pessoas percebem. Nossa, você reparou o quadro
que está pendurado no cenário da novela, enquanto a pessoa está olhando para o personagem e não está olhando o quadro que está pendurado no cenário da novela, percebe? Então, essa nossa capacidade de captar os sinais, captar as mensagens, captar os símbolos externos e dar um significado é que pode tornar a nossa vida melhor ou a nossa vida pior. Eu tenho um amigo, que alguns de vocês conhecem, que é o Rodi. O Rodi foi meu aluno numa pós-graduação, depois foi meu aluno na formação em coaching, e ele, como no nosso esquema as pessoas podem assistir a formação quantas vezes quiser, ele assistiu todas as turmas até a turma 13 ou 14. Depois eu convidei ele para dar o treinamento junto comigo. Então, de lá para cá, ele vem ministrando treinamento junto comigo, e ele está presente em todos os treinamentos. E toda segunda-feira a gente senta para conversar, né? Toda segunda-feira já tem aí algumas boas segundas-feiras aí que a gente senta entre 10 horas da manhã até 11h30 mais ou menos, a gente toma um café junto e conversa sobre coisas de modo geral, né? Um tempo que eu e ele tiramos para a gente usufruir da nossa presença, da nossa companhia, e disso a gente conversar sobre coisas que a gente acha que é importante. E a gente estava falando nessa última segunda-feira agora sobre pessoas que passam pelas nossas vidas, né? E pessoas que entram nas nossas vidas com uma possibilidade de poder mudar a história das nossas vidas, de acordo com os significados que nós damos para esses estímulos. Então, por exemplo, a gente estava conversando sobre uma pessoa que eu e ele conhecemos em comum, né? E essa pessoa viveu uma situação onde ele é casado, né, com a esposa dele e tal, e uma mulher entrou na história e se apaixonou por esse cara e começou a fazer o que alguns chamam de tentação, né? É interessante essa história da tentação, porque tentação significa um momento de tomada de decisão. É um momento que você está tranquilo, vivendo sua vida, aparece um elemento externo que exige que você tome uma decisão. Isso é o que chama tentação, né? E aí ele simplesmente soube lidar com isso. De que maneira? Esse estímulo externo, até pouco tempo atrás, não existia. Ele passou a existir, mas ele pode tomar a decisão de continuar qualificando esse estímulo como algo que não existe. Da mesma forma que um aluno uma vez me perguntou o seguinte: Luiz, eu posso mudar o meu passado? Eu falei, de supetão, eu falei não. Depois eu pedi, calma, peraí. Você não pode mudar o evento ocorrido, mas você pode mudar o significado que você deu. O que é o perdão? O perdão é você realmente mudar o significado das coisas que você viveu, que quando você viveu te gerou mágoa, para um significado que agora já não é mais mágoa, porque você passou pela revolta, pelo conformismo, entrou no modo de aceitação e um modo de superação. Percebe o que eu quero dizer? Então, é essa possibilidade de você montar, vou usar uma palavra que é até de certa forma usada, né, na psicologia e nesse modo aí de desenvolvimento humano, mas é um pouco estranho, mas enfim, você criar estratégias para você aprender a lidar com você mesmo é um caminho para a busca dessa maturidade emocional, dessa maturidade espiritual. Percebe? Pegando o exemplo que a Denise deu, quando o rapaz começa a dar uma aula e ele coloca o tempo dele, que talvez seja o bem mais precioso que cada um de nós tem. Você pode fazer R$1 quando você perde R$1. Se perder R$1, você pode fazer R$1 novo, trabalhando. Mas se perder 1 hora da tua vida, você não consegue fazer 1 hora a mais trabalhando ou fazendo qualquer coisa. Aquela hora foi embora, não volta mais. Entende? Então você pode dar o significado que você quiser para as coisas que acontecem na sua vida. E aí você, quando tem uma maturidade emocional maior, você dá. Ponto, acabou. Dá. Dá uma aula, dá uma conferência. Quantas vezes eu fui convidado por empresas para dar uma palestra e a pessoa, de maneira constrangedora e constrangida, falava, Binato, mas é que a gente não tem orçamento para isso. Eu falei, não tem problema. O meu interesse é levar a mensagem, divulgar a ideia. E na maioria dos casos, se não todos, tempos depois a empresa me convidou para fazer um trabalho e pagou por isso. E até mais do que eu cobraria se eu tivesse cobrado pela palestra. Então,
acredito que essa capacidade de você atribuir, de você dar significado para as coisas que acontecem na sua vida, é uma prerrogativa humana. Nenhum outro animal tem essa condição. Agora, se você está preso nas suas crenças, ou preso nas crenças de outras pessoas, preso em paradigmas, preso em expectativas de outras pessoas, aí talvez essa pessoa esteja vivendo o pior modo de escravidão que possa existir. Na sexta-feira passada, eu fui almoçar com um amigo. Deixa eu dar só uma boa noite para o Thiago, que chegou, que já tem um tempão aqui, eu não falei com ele. Boa noite aí, Thiago, bem-vindo. Eu fui almoçar com um amigo meu, amigo assim, uma pessoa que eu conheço, a gente se encontra com alguma frequência por conta de uma atividade que eu faço regularmente, que é o pedal, que é a bicicleta. E ele teve um período muito delicado da vida dele, estava chateado, deprimido, me chamou para uma conversa, eu fui lá, conversei com ele, e ele aprumou e seguiu em frente. E agora ele está no momento em que ele está com muitas iniciativas e está precisando organizar essas iniciativas, né? E me chamou para um almoço, para me explicar isso e ver como é que eu poderia ajudá-lo. Vamos almoçar, e uma conversa muito agradável, um cara muito inteligente, uma excepcional formação, né, na área do direito, com 2 mestrados na USP, com mestrado internacional, teve a chance de trazer uma empresa dos Estados Unidos para cá. Enfim, um rapaz realmente fora da curva, sensacional, e que agora está empreendendo em outros lugares, com outras oportunidades. Recebeu um convite para fazer um doutorado na USP, toca numa banda, pedala, tem o seu trabalho no escritório do qual ele é sócio, faz uma parte de pro bono, desenvolve atividades filantrópicas, e fala: Luiz, eu não sei o que fazer com tanta coisa assim, né? Eu falei: e por que você precisa ter tanta coisa assim? Ele falou: na verdade, porque essas coisas todas me fazem bem. Mas te fazem bem por quê? Porque me coloca em notoriedade, me coloca num lugar de destaque. Mas destaque em relação ao quê? Ou a quem? Em destaque em relação à sociedade. Eu falei: puxa vida, então, se essas coisas não existissem, quem você seria? Aí ele tomou um susto e falou: pô, não sei. Eu falei: então imagina que você não tem essas coisas todas, você não tem mestrado, você não terá esse doutorado, você não tem a posição de advogado, você não tem nem filho, nem esposa, nem pais. O que sobra de você? Falou: Luiz, não sobra nada. Eu falei: calma, pensa nisso. Então, no frigir dos ovos, e aí ele chegou a essa conclusão, que ele procura preencher sua agenda com tantas coisas interessantes, ele é um cara bastante competitivo, ele quer sempre ser o primeiro das coisas que ele faz, muito mais para atender a expectativa de outras pessoas do que dele própria. E eu falei para ele: olha, cara, eu posso até montar uma proposta de trabalho para você, mas eu preciso te alertar. Talvez essa forma de pensar, essa forma como você lida com os estímulos externos mude de tal maneira que você possa perceber que a vida que você acha que tem é uma farsa. Aí ele tomou um susto, e eu também, obviamente, muito preocupado e muito atento e muito cuidadoso em colocar isso, porque, de fato, há pessoas que vivem uma farsa. Há pessoas que acreditam que elas são doutoras em alguma coisa, porque tem um título de doutorado. E isso é só uma coisa diminuta, né? Eu conheço... Bom, eu não sei o que isso de fato qualifica alguém para a vida. Qualifica alguém para dar aula, talvez, para fazer uma pesquisa aqui e acolá, mas quantas pessoas deprimidas eu conheço que têm um doutorado? Eu não sei se isso torna a pessoa mais feliz, pelo menos não do meu ponto de vista. Então, nós estamos vivendo um momento onde talvez a gente nunca tenha recebido tanto estímulo externo como agora. E se você não regular essa entrada de estímulos externos, você ficará alucinado, você ficará assoberbado, você ficará completamente estressado com tanto input que você recebe ao longo do dia. Por isso a importância dos valores, por isso a importância de fazer escolhas, por isso a importância de tomar decisões. Na hora que fica claro para mim que a minha vida está muito focada no meu trabalho, nas minhas filhas, no esporte que eu pratico, no meu relacionamento,
nos meus amigos e familiares. Fora esse monte de coisas, a resposta é não. Agora, final de ano, aparece um monte de eventos aí. Festa daqui, happy hour dali, evento da lá e tal. Eu vou observando e vejo. Pô, se é um evento relacionado ao meu pessoal mais próximo, sim. Se é um evento de pessoas que eu pedalo, que eu encontro uma vez na vida, outra na morte, não. Por quê? Porque não está dentro do conjunto de valores. Ou seja, é um estímulo externo que eu vou dar um significado. E eu conheço pessoas que falam, nossa, não sei o que eu vou fazer. Tem tanto evento esse final de ano que eu não sei se eu vou dar conta. Não dê conta. Diga não para os que não te fazem sentido e diga sim para os que te fazem sentido. Né? Um que eu adoraria ir, mas que eu não vou poder ir porque vai acontecer num dia que eu vou estar viajando. Paciência. Né? Eu escolhi viajar ao invés de escolher ficar para o evento. Então, essas coisas tornam a vida um pouco mais simples na medida em que ela está se tornando cada vez mais complexa. E isso tem a ver com autoconhecimento. Na hora que você, pegando o texto da amiga, da Dani, que eu acabei de ler para vocês há pouco, na hora que você encontra uma pessoa que te proporciona um relacionamento imaturo, baseado no ego e na carência, a maioria das pessoas pega esse relacionamento e maldiz esse relacionamento. E evoca uma maldição para esse relacionamento. E a Dani, muito sabiamente, fez o quê? Olhou para esse relacionamento como um mestre, que está ensinando a ela o que ela pode fazer para atrair relacionamentos mais maduros, mais conscientes e mais baseados na abundância e menos na escassez. Isso é impressionante. Não sei como é que vocês estão ouvindo, né? Os comentários cessaram já tem um tempinho. Me dá um sinal aí, pessoal. Isso que eu estou falando faz sentido? Isso que eu estou desenvolvendo aqui, hoje está meio monólogo aí. Da outra vez, os comentários foram feitos e não apareceram para mim. Vou até olhar no celular se eu estou perdendo alguma coisa aqui, porque da outra vez vários comentários foram feitos e eu não vi esses comentários. Então deixa eu só... Eu abri meu celular aqui só para ver. Ó, aqui, tá vendo? Ó? No celular... peraí. Não. Deixa eu ver se estou acompanhando. Denise, estou adorando. Não, tá batendo, tá certinho. Brigman, faz sentido sim. Kelly, muito sentido. Francisco, está ressoando muito forte em mim, Binato. Leandra, total sentido. Não, beleza, tá acompanhando aqui. Legal. Eu achei que dessa vez eu estava dando mole aqui, mas está interessante. Então, legal. Está funcionando. Aqui, ó. O comentário do Edson não apareceu aqui. Dá muito sentido, Luiz. O do Edson não apareceu no celular, mas apareceu aqui no computador. A Patrícia falando, extraordinário, Binato, faz sentido. Vera, uau, eu aprendi a dizer não para alguns estímulos externos, mas isso agora é mais fácil do que no passado. Era algo impossível. O que no passado era algo impossível. A cada dia vejo que chegar e passar dos 40 tem sido maravilhoso. Agora, imagina, Vera, se nós pudermos ensinar isso para os nossos alunos de 16, 17, 18 anos de idade. Olha que bacana isso, né? Ontem, na apresentação da Isabela, lá no TCC, foi tão bonito, porque ela apresentou 3 artistas, uma japonesa, que eu não vou lembrar o nome agora, um brasileiro chamado não sei o que, Bispo, não sei das quantas, e o Van Gogh. E ela mostrando as loucuras desses artistas na própria obra. E ela fez um quadro, ela pintou um quadro para mostrar a loucura dela, né? E ela mencionou lá que os pais dela também são artistas, né, cada um à sua maneira, e que ela agora queria ganhar a liberdade dela, mas entendendo que os pais dela não querem deixar ela ir, porque ela agora quer crescer. Aí hoje eu encontrei com ela e falei, Isa, o que você vai fazer usando a arte para obter o que você quer, que é a sua liberdade junto aos seus pais? Ela falou, tio, não tenho ideia. Eu falei, então vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Porque senão você vai querer ser livre e não vai conquistar a liberdade, porque a liberdade você vai esperar que teus pais te deem. E a liberdade é algo que você vai ter que conquistar. Ela falou, você me ajuda? Eu falei, claro, vamos sentar e vamos conversar. Então, imagina a gente poder ajudar as jovens de 18, 19, 20 anos de idade,
como temos ajudado jovens de 30 anos de idade a tomar decisões. Porque dizer não é uma tomada de decisão. Aí a Roberta falou aqui, ó, parece que você está falando diretamente para mim. E eu estou, para você e para todos que estão na nossa live aqui. Ana adorando, legal, Ana. A Bárbara falando bem esclarecedor. E Luana, que bom te ouvir, Luiz, meu mestre. Que bom. E Luana, bacana. Essa semana eu vi uma história sobre mestre bem bacana, também que me fez um certo sentido, né? Que o mestre é aquele que ajuda a pessoa a tirar a cera do ouvido e a tirar a venda dos olhos. Nesse sentido, acho que sim, eu faço esse papel, muitos de vocês fazem esse papel nas suas áreas de atuação, então temos sempre uma relação de mestre e discípulo, não necessariamente o cargo, mas o relacionamento de mestre e discípulo, né? A Leandra falando sensacional. O Brinkman, jovem de 60 anos, ou mais, né, Brinkman? A ideia é morrer jovem o mais tarde possível, né? Essa é a ideia, morrer jovem o mais tarde possível. Então, não dá para entregar o ouro e com 50 anos, 60 anos, pedalar, andar de skate, ouvir rock and roll, tocar com a banda e fazer as coisas que nos trazem energia e trazem vitalidade e conviver com pessoas mais jovens, e não pessoas mais jovens de idade, mas jovens de cabeça. Hoje eu estava conversando com o avô das minhas filhas, né, o doutor Agostinho, que veio para assistir o TCC da Lívia, porque a Lívia fez um TCC sobre o vinho, em homenagem a ele, né? E ele perguntou de duas tias que eu tenho e de uma prima, que moram juntas lá em Juiz de Fora, né? As duas tias e a prima. Uma tia tem 94, a outra tem 88 e a prima tem 53. Aí ele perguntou, e como é que está a tia mais velha, né? Eu falei, olha, a tia mais velha não é a mais velha, ela é a mais idosa, porque ela tem mais idade, porque a mais velha tem 50 e poucos, é diferente, então o conceito é diferente, né? Aí, ó, o Brickman falando, estou de moto indo para Porto Alegre com a Malu e amigos, olha que beleza, olha, 60 anos de idade, andando de moto com a esposa, com a gatinha na garupa e curtindo a vida doidada, é isso aí, cara, eu gosto desse estilo, acho que isso nos dá mais tempo de vida e uma vida bem vivida, né? Uma vida em que você realiza sonhos e vai guardando memórias, né? Legal chegar ao último dia tendo mais memória do que sonhos para realizar, né? Então, pessoal, isso é bacana, né? Quando você tem a experiência de passar por situações onde você um dia deu um significado ruim, aquela coisa, e o tempo passa, você amadurece, você trabalha aquilo, você mergulha naquilo, você encara o teu monstro, e você vê que o significado pode ser muito melhor, pode ser muito mais positivo, e aí que vem o perdão, aí que vem a aceitação, aí que vem a superação, aí que você muda teu mindset, aí que você muda teu modelo mental, e começa a dar significado que você quer dar para as coisas. Olha que interessante. Um telefone tocando às 2 da manhã não precisa ser uma tragédia, você pode atendê-lo, entendendo que é só um telefone tocando, e se for uma tragédia, você pode decidir o que você quer fazer com isso. E você pode decidir se descabelar completamente, cortar os pulsos, sangrar até a morte, ou você pode resolver o problema. É uma tragédia? Então vamos resolver. Aí você vai e resolve. Depois de resolvido, aí você se joga no chão, se escabela, se descabela, faz o que você quiser. Mas aí você estará superando a sua emoção. Estará se tornando humano, demasiado humano, na medida em que você sente e pensa. E não só sente e não só pensa. Lembra? Quando eu penso muito e sinto pouco, eu me aproximo de uma máquina. Quando eu sinto muito e penso pouco, eu me aproximo de um animal irracional. Mas quando eu penso e sinto de maneira equilibrada, eu sou humano. Eu me empodero, eu me assumo, eu me lidero e tomo as minhas melhores decisões. É claro que podemos errar, é claro que podemos nos sabotar, e isso é humano também. Mas esse momento de sabotador, de equívocos ou erros que cometemos, são momentos valiosos para nos levar para um outro patamar. Poderia mencionar aqui, muitos de vocês estão lendo no meu Face lá, trechos de um livro chamado Livro Ainda Não Escrito, de um cara chamado Liam Carpenter Bishop. Podem esperar, vai haver muitos exemplos de situações de vida de pessoas, né, reais, imaginárias, que a vida é como a gente tem, uma vida comum, uma vida normal, uma vida instigante, com desafios e com momentos de
de monotonia, é assim que é. Mas vocês também vão ver, e vocês têm na história de vocês, uma série de situações que mostram o quanto que você é capaz de dar significados novos às coisas antigas. E com isso passar adiante para uma outra etapa, né? Então, a Kátia fala, isso vem com a maturidade, a percepção das coisas. Eu concordo, Kátia, concordo mesmo. A pergunta que eu faria é, qual é o conceito de maturidade? Pessoas acreditam que maturidade está ligado a tempo cronológico. E eu não iria nessa direção, porque senão os jovens estão condenados a serem maduros apenas quando se tornarem idosos, ou seja, com mais idade. E não é preciso isso. Não preciso ter mais idade para ficar mais maduro. A ideia de mais idade com maturidade vem das frutas, né? Uma fruta nova é imatura, é verde, e o tempo é o elemento para torná-la madura. Mas não necessariamente o tempo cronológico é o único elemento capaz de me tornar alguém maduro. Eu posso dizer para você, Kátia, e para todo mundo que está me ouvindo aqui, eu hoje tenho uma maturidade, não pela idade que eu tenho, porque eu, com um pouco menos idade do que eu tenho hoje, eu não tinha a mesma maturidade. Ela veio com as oportunidades, o tempo da oportunidade, o tempo de eu deixar de ser um fugitivo, um cara com medo e um covarde, para me tornar um cara que realmente quer enfrentar os seus dilemas e com isso vai ganhando essa experiência. Então você tem o conceito de tempo cronológico, de Cronos, e o conceito de tempo da oportunidade, o tempo de Kairos, aquele tempo em que você cria a oportunidade para você ganhar essa maturidade. Você quer ganhar maturidade emocional? Convida as pessoas que te tiram do prumo para conversar. Mas não espere encontrar com ela por acaso, aí o tempo vai ser muito maior, né? A Bárbara faz o seguinte comentário: acredito na maturidade com as dificuldades, então vem um aprendizado. Então, eu acredito também que a maturidade ele é um processo, essa história de essa maturidade emocional, maturidade espiritual, ela vem com treino que você provoca esse treino, né? Você tem uma dificuldade em lidar com o teu chefe, procura criar estratégias para lidar com o seu chefe. Você tem uma dificuldade para lidar com o seu filho, procura uma estratégia para lidar com o seu filho. O Genivaldo falando, circunstâncias e não o tempo amadurece, até os frutos. Então, dependendo dos significados que você dá para as circunstâncias, né, Genivaldo? Tem pessoas que encontram uma circunstância e foge dela. Esse aspecto de fugir da circunstância te distancia da maturidade. E tem pessoas que encontram uma circunstância e enfrentam ela. Esse é o momento da maturidade. Nesse momento, a pessoa se dá uma chance de crescer a maturidade emocional ou espiritual, ou física ou intelectual. Entende? Então, as circunstâncias, elas são os eventos externos, os estímulos externos. Como é que você vai dar significado para isso é que é o grande ponto, né? E aí o Edson fala, perfeito, Luiz, maturidade vem com treino e com a capacidade de assumir responsabilidade. Eu acredito nisso, Edson. Acredito que eu posso me tornar alguém maduro em algum tema. Maduro significa o quê? Mais profundidade, mais conceito, mais fundamento, mais apropriado daquele tema. E, portanto, menos raso. Percebe? Eu não preciso de tempo apenas, cronológico, para obter essa profundidade. Eu preciso criar novas circunstâncias que me coloquem à prova e que me permitam desenvolver essa maturidade. Então, pessoal, eu queria muito te convidar, agora já começando a me despedir, já começando a concluir a nossa conversa, queria muito pedir para que você observasse com consciência e bastante atentamente como é que você tem dado significado aos estímulos que você recebe. Uma conta inesperada que você recebe, uma multa de trânsito, uma conta cujo valor é superior ao que você imaginava, uma mensagem do teu chefe, uma reunião de um cliente, uma reclamação X. Como é que você está lidando com isso? As suas emoções se alteram ou você consegue manter
se dentro de uma frequência aceitável. A Vera fala assim, para mim a maturidade nasceu ou surgiu olhando minhas escolhas e os frutos que tenho colhido, seja o resultado bom ou ruim. Eu entendo, Vera. Acredito que maturidade é um processo, né? Ela não nasce ou surge assim, ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. A Leandra pergunta aqui, Binato, você acredita em técnicas terapêuticas, exemplo, barra de Access como ferramentas para nos libertar dos bloqueios? Acredito piamente, né? Inclusive ontem eu estava vendo, né, estudando um pouco mais sobre barra de Access, e acredito que possa ser uma técnica aplicada a um processo terapêutico muito eficaz. Eu estou estudando esse tema recentemente e acho um tema bastante relevante, porque ele mexe diretamente com as crenças. E são as crenças que nós usamos para usar como filtro para dar significado para as coisas que nós enxergamos. Ou seja, se eu tirar esse óculos, eu vejo o mundo de uma maneira. Se eu colocar o óculos, eu vejo o mundo de uma outra maneira. Né? Então, eu acredito que técnicas terapêuticas podem ser ferramentas muito poderosas para nos libertar de certos bloqueios, com certeza. O Edson falando, mais preparado para lidar com as coisas que não controlo. Esse é o ponto. As coisas que eu controlo, beleza, mas as coisas que eu não controlo, como é que eu vou aprender a lidar com elas? Isso é o aprendizado mesmo. E é o significado que você vai dar para cada coisa que acontece na sua vida. A Grace fala aqui, fundamentalmente, maturidade está ligada à capacidade de se apropriar das experiências vividas e fazer disso tudo mestres do aprendizado pessoal. Beleza? Bem na direção do texto da Dani. Bem na direção do texto da Dani. Pegar experiências vividas, as boas e as ruins, principalmente, e fazer disso tudo os mestres do aprendizado pessoal. E a Leandra fala, eu aplico barra e confesso que estou surpreso com alguns resultados. Pô, que legal, Leandra. Parabéns. Eu quero conhecer mais sobre isso. Ano que vem eu estou me preparando para fazer uma especialização em medicina comportamental, que vai entrar forte em vários temas aí, de terapias, farmaco, psicofarmaco, um monte de coisas legais que eu espero dividir com vocês ao longo do ano que vem todo aí. E que bacana, parabéns pela sua iniciativa e parabéns pelos resultados que você vem obtendo com a aplicação da barra. Né? Bom, pessoal, então, olha, fica o convite. Teremos a partir de amanhã à noite um feriado, né? Um feriado prolongado aí. Então, observe seus comportamentos, observando os estímulos que você recebe, como você dá o significado para eles e procura se ver em paz. Olha que bacana isso. A tua paz está dentro de você, não está do lado de fora. Então, procura observar seus comportamentos e sua forma de pensar, seu modelo mental e padrão emocional. E quero te dar uma dica de um filme que eu vi esse final de semana que eu achei muito bacana, que se chama A Vida em Preto e Branco. Não sei se alguém já assistiu, mas vale muito a pena assistir. É um filme que fala diretamente sobre isso que a gente está conversando, sobre crenças, sobre paradigmas, sobre uma sociedade presa em si mesmo, né? numa eu mesmice só, e que é um filme, além de tudo, muito divertido. A Grace fala do TFT e do EFT, que são técnicas de contato, né? que podem também ser muito interessantes, vale a pena procurar saber. O Arthur acabou de entrar. Arthur, bem-vindo, mas a gente já está se despedindo já. A Graziela fala, paz está dentro de mim, gostei muito dessa frase, obrigada. Grazi, acredita em mim. Então, olha só, eu vou encerrar, em função do que a Grazi acabou de falar, eu vou encerrar contando uma pequena história, talvez eu passe um pouquinho, dar uma hora aqui, que é o seguinte. E muitos de vocês devem conhecer essa história, porque essa história é conhecida, muito conhecida. Dava conta de um samurai muito poderoso, um mestre, um samurai, um guerreiro muito poderoso, que estava procurando o significado do céu e do inferno. O que era o céu e o que era o inferno? Já tinha chamado um monte de mestres, eu conto essa história em alguns cursos que eu ministro, já tinha chamado um monte de mestres do mundo inteiro aí, e nenhum deles tinha conseguido dizer para ele o que era o céu e o que era o inferno. Presta atenção, Gazela, isso é legal, dentro disso que a gente está falando aí. E aí ele soube de um mestre que havia sido descoberto aí, uma sécula dele lá tinha falado de um mestre que morava milhares de léguas dali, e ele mandou buscar o mestre. E aí foi a tropa dele lá. A tropa dele atravessou desertos, florestas, rios, mares, montanhas, chegou na casa do mestre e falou, mestre, precisamos levá-lo para o samurai que ele quer ver o senhor. O mestre, muito
contido, né? Muito senhor de si mesmo, falou, não, tudo bem, vamos lá. E aí foi e atravessou de volta desertos, florestas, mares, rios, geleiras, montanhas, enfim, dias, semanas, meses viajando. Aí chegam lá nos domínios do samurai e o samurai é avisado, olha, o mestre chegou, então tragam o mestre à minha presença. Aí o mestre, né, muito senhor de si, muito centrado, se posta na frente do samurai, fala, pois não. Aí o samurai chega e fala para ele o seguinte, então, mestre, eu primeiro queria agradecer por senhor ter vindo, né, e queria lhe fazer a seguinte pergunta, o que é o inferno? Aí o mestre olha para a cara dele e fala assim, você me tirou da minha casa a centenas e milhares de léguas daqui. Você me fez atravessar por rios, mares, desertos, florestas, montanhas, geleiras, para me perguntar o que é o inferno. Vá para o inferno você, rapaz. Você está achando que eu sou algum moleque? Vai encher o saco de outro. Aí o mestre vira de costas. No que o mestre vira de costas, o samurai, tomado por uma cólera tremenda, uma dor, uma raiva tremenda, ele tira o sabre dele lá, a espada dele, e quando ele vai desferir um golpe no mestre, o mestre vira e fala assim, isso é o inferno. Isso é o inferno. Aí o samurai, tremendo e os olhos lacrimejando e quase debulhando em lágrimas, ajoelha no chão, olha para o mestre de mãos postas e fala, mestre, nunca ninguém me ensinou uma lição com tamanha contundência. Agora eu sei o que é o inferno. Me perdoe pelo gesto que eu fiz de tentar lhe matar. Aí quando o mestre aponta para ele, ele fala assim, isso é o céu. Então, pessoal, essa história é de tremenda grandeza, porque mostra, de novo, de uma outra maneira, que o céu está dentro de você, o inferno está dentro de você. Depende de como que você lida com os seus estímulos externos. Então, obrigado, Grazi, pela chance de me lembrar dessa história e poder contá-la aqui. E, olha, excepcional feriado para todos. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, pela presença de vocês todos. Foi muito legal essa live. Num dado momento, a live teve muitos comentários aí. Então, se você tiver algum comentário, faça. Vou responder depois. Se quiser fazer um comentário agora, enquanto eu estou me despedindo da turma, faça também. Obrigado, Brinkman, também, abração para você. Obrigado, Grace, valeu também pela presença. Obrigado, Jana, pela presença também. Lucimar, mais uma vez, presente aí, como sempre. Então, turma, estamos juntos aí. Terça-feira que vem, dia... deixa eu ver aqui só para me lembrar aqui. Dia 7, não é? Dia 7 de novembro. 7 de novembro estaremos juntos com mais uma live, a 20ª live. E... não sei do tema, se alguém tiver um tema aí, por favor, mande para nós aí, que vai ser bem-vindo. E eu espero que você tenha um final de semana muito bacana, um feriado bastante realizador aí para você, com bastante grandeza. E nos vemos em breve, turma. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado... deixa eu ver aqui. Lucimar falou. Obrigado, Roberta. Até terça. Boa noite. Obrigado, Luana. Bem-vinda também. Muito bom você estar presente. Obrigado, Kátia. Bem-vinda por estar com a gente. Obrigado também, Leandra, obrigado a você também. Gratidão também, Vera. Valeu, Celeida, obrigado. Legal, Ana, perfeito também, achei muito legal. Boa noite. Denise, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, eu que agradeço também. Valeu, Genivaldo, bem-vindo. Bom, não temos um tema ainda para a semana que vem, então, se alguém tiver sugestão, por favor, manda. Gratidão também, Chico, até terça. Obrigado, Isabel, foi ótimo, como sempre. Valeu, Roberta. Marcos Bersanetti, obrigado, boa noite, valeu muito. Beijo, Grace. Galera, boa jornada, força sempre e vamos com tudo, tá? Até dia 7, terça que vem, às 20 horas. Até mais. Tchau.